E aqui dentro do estúdio hoje, o Ricardo Vargas, nutricionista, tira dúvidas suas sobre alimentação saudável. Ricardo, a Júnia quer saber o que é melhor na questão da mudança de hábitos alimentares. Mudar de uma vez ou ir aos poucos? Aí ela fala, por exemplo, com relação a açúcar, alimentos refinados. Qual que é o melhor caminho? Ótima pergunta. É bem interessante essa pergunta pelo seguinte, se nós avaliarmos pelo que a ciência descobriu a respeito da nossa força de vontade, a nossa força de vontade é muito pequenininha. Se você pega uma força de vontade pequena e você divide ela em várias frentes para mudança, né, um pouquinho da força de vontade para tirar o açúcar, um pouquinho para tirar tal coisa, um pouquinho para tirar outra coisa, um pouquinho para colocar outra coisa, Aí no fim das falta a força contas de vai vontade. faltar força de vontade e você vai desistir pelo caminho. Então a melhor opção para ela é escolher apenas um ponto da mudança que ela precisa fazer. Mas uma coisa interessante que ela já fez é meio que um diagnóstico, né? Ela já disse, olha, preciso mudar isso, isso, isso e isso. Então, quer dizer, se você tem o diagnóstico, você já tem uma coisa muito importante feita, que é o seguinte, você já definiu para onde você vai. Depois que você define para onde você vai, você então escolhe um ponto e aí você foca nele. Depois de focar nele, você vai mudando esse ponto e a sua força de vontade vai aumentando. Ela é como um músculo que você mais trabalha e ele vai hipertrofiando. E aí ela vai ter força de vontade, então, para vencer novas batalhas. Comece por aquilo que é mais fácil. Essa é a maior dica que eu posso te dar nessa noite. O Haroldo quer saber o seguinte, limão com bicarbonato faz mal? Olha, é muito boa essa pergunta, mas é interessante que eu estou escrevendo um e-book das perguntas mais frequentes, né? E a segunda ou terceira pergunta que eu coloquei nesse e-book é justamente essa, né? Então, assim, limão com bicarbonato, vamos tentar entender rapidamente aqui o porquê que as pessoas estão dizendo que ele é bom. O bicarbonato, ele ajuda a tamponar o pH do estômago, evitando problemas de gastrite, mas eles usam na tentativa de melhorar o pH sanguíneo. O bicarbonato, ele é alcalino e aí ele melhoraria o pH sanguíneo e você ficaria, né, longe do câncer. Nossa, seria ótimo se fosse assim, né? Então, assim, eu digo, limão com bicarbonato não faz mal e corre risco de fazer bem. Corre o risco. Corre o risco. Não há nada comprovado. Não tem comprovação. A Graciela Fischer, de Sorocaba, quer saber qual a alimentação ideal para um idoso. Tem isso, alimentação própria para as idades? Tem sim. Por quê? Porque quando você vai envelhecendo, você vai sofrendo uma mudança do seu padrão fisiológico. Então, seu corpo está em mudança, né? Vamos imaginar algumas mudanças que acontecem no idoso para que a gente tente entender rapidamente aqui quais seriam os alimentos que deveriam fazer parte desse cardápio. Primeira coisa, massa óssea. A massa óssea do idoso ela começa a diminuir, então ele vai tendo um declínio da massa óssea, ele precisa ter atenção especial então para essa questão. Alimentos ricos em cálcios, vegetais verde escuro, gergelim e girassol devem fazer parte desse cardápio. Uma outra questão importante a levar em consideração é que o músculo também começa a entrar em declínio. Depois que a mulher entra na menopausa e o homem atinge a terceira idade, eles têm quedas relativamente consideráveis do hormônio testosterona. Essa queda da testosterona faz com que ele perca massa muscular e aumente também a perda de massa óssea. Então é importante fazer musculação associada a uma alimentação rica em proteínas para que ele tenha a possibilidade de manter esse músculo e não perder conforme a idade vai avançando. Também é importante levar em consideração que os dentes sofrem alteração. E essas alterações no dente faz com que as pessoas não consigam comer alimentos muito sólidos, né, de uma textura muito rígida. Então é importante também dar uma atenção para o tipo de textura para que ele consiga se alimentar, tenha facilidade de deglutição, que é outro problema também são as disfagias, e desta forma então ele vai ter uma alimentação bem nutritiva que atende toda a necessidade dele. Bom, até para perguntar algo, você já falou sobre a vitamina B12, que no caso de ser vegetariano tem que ter a suplementação mesmo, não tem então, jeito. Vamos só falar rapidinho dessa suplementação, como pode ser? Quando se fala de suplementação de B12, você precisa definir onde está a sua B12. Se você está muito próximo ou abaixo, né, da quantidade mínima recomendável, é importante que você faça a suplementação e essa suplementação vai ser via poupançal, injeção. Tem que corrigir rápido, não dá para ficar demorando. Não pode demorar. Se você está com sua vitamina D baixa, porém ainda não entrou na carência, na deficiência de vitamina B12, é possível fazer via oral. Só que aí é interessante que ela tivesse o exame antes dela ser vegetariana. Por quê? Se mesmo ela comendo carne, queijo, leite e ovos, que são as fontes de B12 produzidas pelas bactérias lá que estão no intestino desses animais, isso faria com que ela tivesse uma boa noção se ela pode ou não fazer a suplementação oral. Porque alguns, mesmo comendo as fontes, têm a carência. Isso mostra que o organismo dele não é competente para fazer a absorção. E nesse caso seria a melhor forma a injeção então.